Oi, você sabia que Deus não trabalha com esse tempo aqui de calendário? Sim, esse é o tempo que a gente chama de cronológico, não é o tempo que Deus trabalha. O Senhor, ele trabalha com um tempo que a gente chama de kairos, que significa que é a partir de eventos que acontecem na nossa vida. Então, não fique preocupado assim com essa questão do tempo estar passando. Tive que vir aqui para um outro lugar, o escritório, porque meu esposo chegou, mas vamos lá. Então, Deus trabalha por eventos. Ocorrem eventos na sua vida e a ideia é que você seja aprovado naquele evento. É como fala em Tiago 1, se eu não me engano, o verso 5, que fala essa questão de... Na verdade, agora eu lembrei, fala desde o início essa questão que eu quero falar para vocês, que a prova, a ideia da prova é que a gente seja aprovado, é que a gente persevere na questão da paciência, que a gente fique melhor, vamos colocar assim. Então, Deus trabalha com essa questão de eventos. Não existe aí na sua história eventos, por exemplo, sei lá, como que foi sua infância, sua juventude. Por aqui eu tive algumas dificuldades, algumas questões que eu passei, que é o que me fez chegar em determinado ponto. Teve a questão também do matrimônio e teve uma questão ali de algumas dificuldades que eu tive no meu matrimônio, dificuldades essas que eu ainda estou trabalhando, mas bem melhor agora. E teve um ponto que eu tive, por exemplo, um evento, que Deus, eu creio que permitiu, né, essa questão da depressão e da ansiedade. Então, só para dar um exemplo para vocês. A partir desse ponto ali, na depressão, na ansiedade, com ataque de pânico, com ideação suicida, muito mal eu estava, ali eu não enxergava isso, de que daquilo sairiam grandes vitórias, grandes coisas para a minha vida. A partir desse evento da depressão e ansiedade, que veio a partir de outros eventos ao longo da minha história, que eu fui fazer o que eu aprendi esses dias numa mentoria, né? Eu ia falar uma transição de carreira, mas não, vou falar como eu aprendi. Uma integração ali da engenharia, porque eu sou graduada em engenharia, para a psicanálise, porque a partir da depressão que eu fui buscar a terapia. Então, a partir da depressão, da ansiedade, de todo o meu histórico até chegar nisso, então eu buscar a terapia para mim, né? Fiz terapia com diversos profissionais, até eu conhecer a psicanálise, aí a análise pessoal, eu enquanto paciente, né? Analisante que a gente chama, para eu ir estudar a psicanálise e fazer essa integração aí da engenharia para essa questão da psicanálise e atender aí, e inclusive Deus preparar o caminho. Eu atendi mais de 100 pacientes ali ao longo dos anos. No início eu nem terminei a formação ali, a primeira que eu fiz, porque eu continuei com essa questão do tripé, continuei investindo não só na teoria, mas em análise, em supervisão, que é o que a gente chama de tripé psicanalítico na psicanálise. Então, eu já nem terminei o curso de formação ali, o inicial que eu fiz, e já me contrataram. Então, eu já tive ali os meus primeiros pacientes pagos. E tudo foi tomando esse caminho que eu quero que vocês entendam. Não foi só sobre anos, né? Isso durou anos, claro, toda essa integração e a depressão, mas foi um processo que Deus trabalha a partir de eventos. De um evento, hoje eu já estou numa outra integração para mentora específico, mentora de mulheres cristãs, né? A psicanálise eu atendo todo o público adulto, análise pessoal, mas a mentoria é só para mulheres cristãs. Estou nessa transição de mentorar, direcionar você aí no caminho do autoconhecimento. Mas esse evento, né, que eu estou construindo, estou ainda no inicinho ali, ele veio de antes de se formar psicanalista, para além de outras formações, inteligência emocional, investir em mentorias sistêmicas, ter a depressão e a ansiedade, ter me cuidado e a minha história de vida até chegar nisso. Então, Deus trabalha por eventos na sua vida. Então, não fique apegado 2026, meu Deus, não aconteceu tal coisa. Mas quais eventos aconteceu na sua vida em 2016? Oh, esse ato falho 2016, o meu foi quando eu terminei a faculdade, no outro ano eu casei, enfim. Não sei o que quer dizer isso agora, depois eu vou pensar. Mas isso é psicanalítico, tá, gente? O psicanalista, ele tem esse olhar desses atos falhos. Você ia falar uma coisa e sai outra, tem alguma coisa aí pra você olhar. Então, voltando, o que eu quero te perguntar, né? O que aconteceu aí em 2026 que você pode olhar como um evento que, aqui é uma prova que era para eu ser aprovada e talvez eu não fui. Ou talvez eu fui, olha a vitória, então Deus está preparando um próximo evento de alguma coisa que você quer. Não necessariamente vai ser o ano que vem, mas às vezes vai ser em 2027, mas entenda que não é sobre essa data, é sobre esses eventos, sobre Deus estar trabalhando o seu coração para você ser aprovado, para você ter a paciência, para também
Deus fazer a boa obra que começou em você. Então não é uma coisa qualquer, os eventos que acontecem na nossa vida ou a falta desses eventos. Deus também está trabalhando. Deus tem trabalhado, por exemplo, em mim, muito essa questão de uma demora ali para eu ter coragem mesmo de começar essa mentoria. E aí eu tive aquele deserto produtivo, deserto com o Senhor, que eu postei aqui um vídeo dos 3 meses sem Instagram, que eu tinha excluído. E agora eu retornei, já tô numa outra prova aí que eu preciso ser aprovada e tô te falando que não tá muito fácil, viu? De uma questão de ansiedade, uma questão de se perder ali de novo um pouquinho, mas já foi aos pés de Deus. Mas voltando, então quando eu não consigo fazer dar certo ali a mentoria, principalmente eu, né? Porque daí o analista ele tem esse olhar analítico em relação a tudo, assim, no sentido de que não é só que não aconteceu, mas eu vi ali as minhas dificuldades, as minhas ansiedades, enfim. E aí eu tava postando bastante, só que, né, bem demais, ficando muito ansiosa, angustiada. E não deu certo até aquele momento. E aí, nesse deserto dos 3 meses, nesse evento de não dar certo, de ficar angustiada, de excluir o Instagram, de então buscar mais a Deus, eu comecei essa mentoria, só que de uma outra forma que eu nunca imaginei. Eu lapidei a questão desse cliente ideal, que hoje é essa mulher cristã. Eu lapidei ali como que eu iria fazer esse processo e tô fazendo, só que de uma outra maneira que eu creio que foi também a permissão de Deus. Um evento puxa um outro evento. Não sei se tá fazendo sentido para você, mas eu quero que vocês pensem na vida de vocês ao longo dos últimos anos. Vamos pegar 10 anos, que deu 2016, que não é sobre anos. Nossa, passou 10 anos e eu não conquistei tudo aquilo que eu queria, né? Um exemplo. É que eu já tenho um olhar muito interessante, até psicanalítico, falando um pouquinho para vocês aqui também, de que a gente pensa que quando conquistar tudo que a gente queria, pronto, não vai mais ter angústia, vai ficar calmo, isso aí é só no céu, gente, que não vai mais ter choro, nem dor, isso é uma outra questão. Mas aqui na Terra, faz parte, assim, sempre querer, às vezes, desejar uma outra coisa. É claro que a gente precisa aprender a estar satisfeito, a ser grato pelo que tem também. E enfim, aí voltando no exemplo que falar, nos últimos 10 anos, você pode falar, nossa, eu não conquistei, assim, as maiores coisas que eu queria, desde 2016 a 2026, mas quais eventos aconteceram na sua vida, ao longo aí desses anos, ou até antes, que você consegue perceber, uau, teve ali sim mudanças significativas no meu coração, Deus começou a trabalhar a minha mentalidade. Então é sobre isso, Deus tem esse tempo que a gente chama de Kairos. Não sei se fez muito sentido, porque é um tema relativamente novo. Eu vi uma pregação sobre isso, eu não vou lembrar agora o nome certinho do vídeo. Lembro que eu até mandei para as minhas mentoradas. As mentoradas sempre eu envio assim os conteúdos que eu acho muito interessante também, além de fazer conteúdos exclusivos para ela, além dos encontros. Mas é um tema que eu também estou aprendendo a viver ele agora. Então, vou ver se eu faço mais vídeo, mas se ficou alguma dúvida, assim, do que eu falei, ou algo que você queira compartilhar, não deixe de comentar aqui, vamos conversar sobre isso. E eu quero trazer mais temas sobre isso, assim, sobre essa interpretação da vida, com esse olhar, né, que eu tenho aí todo, de ter passado ali pela depressão, pela, né, muita dificuldade da ansiedade, mas ter ido estudar essa questão da mente aí profunda, a questão do inconsciente, que é a psicanálise. Amo também, gente, neurociência, aí também a questão sistêmica, sempre estou investindo em mentorias sistêmicas, e eu tenho formação também em inteligência emocional, estou terminando a saúde mental, uma pós-graduação, mas trazer esse olhar da fé também, porque eu amo também buscar a palavra de Deus, ler a Bíblia, ler livros assim que trazem algo ali do Evangelho. Ontem para hoje eu estava lendo a Ellen White. Eu não sou dessa igreja em si, mas eu adoro os livros dela. É muito interessante para você refletir, para você linkar ali com a Bíblia. Então meus devocionais assim eu acho incrível e importante para edificar. Nesse sentido, como eu falei, de agregar esse autoconhecimento sem deixar a questão da nossa fé. E para eu chegar nesse evento, de conseguir trabalhar com isso, teve todos esses eventos anteriores. Por isso que eu tô falando para vocês, às vezes o evento, a prova que você está passando agora, é para você chegar num outro nível, em um outro evento, numa outra coisa, para além de coisas, não só, e não eliminando, porque são importantes a gente, né, ter ali o nosso conforto, os desejos que às vezes a gente tem, mas pensa o que Deus está trabalhando também, e principalmente no seu coração, na sua mente, na sua alma, tá? Não deixe de curtir esse vídeo, segue aqui o meu canal Larissa Daniele, sempre conteúdos nesse sentido que te faz, meu Deus, preciso
olhar para isso na minha vida, porque é você olhar, encarar suas dificuldades que vai trazer transformação e cura para sua vida. E esse canal eu falo sobre transformação e cura. Um beijo e fiquem com Deus.